Quanto vale a aliança de casamento de uma pessoa morta? E se eu te dissesse que algumas pessoas sabem exatamente quanto ela vale? Em janeiro de 2011, mais de 900 pessoas morreram em Petrópolis. Mas enquanto o país chorava, alguém lucrava. Uma loja de antiguidades vendia os pertences das vítimas. Quando as famílias descobriram, o choque foi devastador. A polícia fechou a loja e desmontou a rede. Mas em 2022 aconteceu de novo. Mesma cidade, mesma tragédia, mesmos crimes. Como isso é possível? Quem eram os saqueadores? Como operavam? E por que ninguém conseguiu impedir na segunda vez? Neste vídeo, vou te mostrar o lado mais sombrio da ganância humana. Uma história que o Brasil tentou esquecer. O colecionador de sombras. O preço da memória. Toda tragédia, quando a fúria da natureza se acalma e o noticiário se afasta, deixa para trás mais do que escombros. Deixa vestígios, fragmentos, objetos comuns que antes eram extensões de uma vida, prova tangível de uma existência. Um relógio de pulso que parou no exato momento do impacto. Um porta-retrato segurando um sorriso que nunca mais voltará. Uma aliança que sobreviveu à lama, mas perdeu o dedo que a usava. Em janeiro de 2011, a cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, tornou-se um cemitério de lama e memórias. Naquele janeiro fatal, a chuva não apenas caiu, ela desabou, transformando as encostas da Serra do Mar em avalanches de terra e água. Foi o pior desastre natural da história do Brasil, tirando mais de 900 vidas e deixando um rastro de destruição por toda a região. Enquanto o país chorava, enquanto equipes de resgate cavavam na dor, uma sombra se movia entre o sofrimento, coletando o que restava, não para guardar como memória, mas para vender. Em uma rua silenciosa da cidade imperial, havia um antiquário, um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde a história era vendida em pequenos pedaços de bronze e madeira. Mas o que se vendia ali não era a história gloriosa do Brasil imperial, era a sombra de alguém. Eram pertences pessoais, íntimos, ainda marcados pela lama, com cheiro de mofo, carregando um silêncio pesado. O que acontece quando o luto vira mercadoria? Quando o pertence de uma vítima, feito para ser relíquia de lembrança, acaba exibido com etiqueta de preço? Este é o caso do colecionador de sombras e da rede de saqueadores por trás dos objetos de Petrópolis. Uma história que se repetiu e só encontrou desfecho legal anos depois, provando que uma tragédia natural às vezes é seguida por uma ainda mais chocante. A morar. A loja e o vestígio. O dono da loja, que a mídia da época chamava de o colecionador, operava sob a fachada de um comerciante respeitável. A loja parecia um museu particular cheia de peças que contavam séculos de história, mas a mercadoria mais recente era estranha, deslocada. Não eram móveis de época ou porcelanas europeias. Eram itens que gritavam intimidade, álbuns molhados, brinquedos infantis, documentos pessoais, pedaços de roupa. A denúncia veio discreta, mas devastadora, como a primeira gota que anuncia a tempestade. Familiares de vítimas, em meio à busca por seus entes queridos e tentando reconstruir vidas, começaram a reconhecer pertences. Imagine a cena. Você tenta lidar com a perda de tudo, com a ausência de um pai, uma esposa, um filho. De repente, em uma vitrine, você vê um objeto, não qualquer objeto. Aquele anel de formatura que seu pai nunca tirava, a medalha religiosa da sua mãe, o relógio que você deu ao seu irmão no último aniversário. E lá estava ele, limpo da lama, mas sujo de uma profanação inimaginável. A revolta foi imediata e avassaladora. Não era apenas furto, era a exploração da dor em seu estado mais cru. A Polícia Civil iniciou investigação sigilosa. O que descobriram era mais macabro que simples exploração. O colecionador não agia sozinho. Havia uma rede, um grupo de indivíduos que se infiltravam em áreas de desastre não para ajudar, mas para saquear. Eram abutres, sobrevoando o caos e transformando o luto em lucro. A patologia do saque. Saquear áreas de tragédia é crime hediondo. No momento em que a solidariedade deveria ser a única moeda, a ganância se manifesta de forma cruel. A organização era fria, calculada e, o mais perturbador, especializada. Os saqueadores sabiam que procurar itens pequenos, sentimentais ou valiosos, fáceis de transportar e difíceis de rastrear. Não queriam geladeiras nem TVS, buscavam a essência da vida que havia sido levada. Remexiam os destroços não em busca de sobreviventes, mas de tesouros macabros. O colecionador era o intermediário final, o curador que dava nova e perversa história aos objetos. A motivação ia além do financeiro. Havia uma patologia em colecionar dor. Quem comprava esses objetos sabia a origem, ou o colecionador vendia a história junto, transformando tragédia em luxo mórbido? A investigação culminou no fechamento da loja e apreensão de centenas de objetos. O caso expôs a face mais sombria da ganância humana, que nem respeita o véu da morte. O colecionador foi desmascarado, mas a sombra do saque persistiu. O horror se repete. O caso de 2011 deveria ter sido aviso nacional, endurecendo leis e vigilância.
Apenas 11 anos depois, em 2022, Petrópolis foi novamente devastada, mais de 230 mortos. É chocante, o horror se repetiu. Enquanto famílias buscavam desaparecidos, os saqueadores voltaram a agir. Relatos de crimes multiplicaram-se, furtos, roubos, invasões. A diferença entre 2011 e 2022 não estava na natureza da tragédia, mas na reação da sociedade e do Estado. A repetição forçou resposta legislativa. A Câmara aprovou o aumento de penas para crimes cometidos em calamidades. O endurecimento reconhece que esse crime não é furto comum, mas violação da dignidade humana. A lei que chegou tarde. Não se trata apenas de roubar um pertence, é roubar a última prova material de uma vida. A lei é barreira contra quem faz do caos território de caça. Mas é legado amargo, foram necessárias 2 tragédias e centenas de mortos. A lei veio como cicatriz, lembrança dolorosa da ganância humana. O legado das sombras. O colecionador foi desmascarado em 2011, loja fechada, rede desmontada temporariamente. O destino final dos objetos foi, em muitos casos, o retorno. Cada item recuperado era pequeno milagre, mas o trauma da profanação permaneceu. A lição de Petrópolis é eterna. Na fragilidade extrema, o melhor e o pior do humano emergem lado a lado. De um lado, coragem e solidariedade. Do outro, frieza calculada e ganância. A sombra do saque persiste. A lei é passo, mas mudança real é consciência coletiva. Pense, o que você faria se encontrasse havendo o objeto de alguém que ama? Tragédia natural é inevitável. Tragédia moral, não. Obrigado por assistir até o final. Se você chegou até aqui, é porque essa história realmente te prendeu e isso significa muito pra mim. Antes de sair, já aproveita e curte a página e se inscreve para acompanhar novas histórias cheias de mistério, emoção e revelações surpreendentes. Aqui você sempre vai encontrar conteúdo que faz pensar, que abre os olhos e que mostra a realidade como ela é. Nada de máscaras, nada de filtro, a verdade nua e crua. Não perca o próximo episódio, ative as notificações. Vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo todos os dias. Seu apoio faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história. Se prepare, ainda vem muita coisa pela frente.